Olá, no Conectividade de hoje a gente mostra como a tecnologia, a capacitação e o empreendedorismo têm ajudado idosos a permanecer ativos no mercado de trabalho. No estúdio, nosso entrevistado é o Marcos Naus, professor, escritor e consultor de negócios. Na pauta, do analógico ao digital, como empreendedores podem se reinventar no novo mercado e a metodologia Power Business. Temos também os quadros Explica Aí, Conexão Parlamentar com o resumo das ações que marcaram a semana no Legislativo e ainda oportunidades de cursos, vagas e editais abertos. Eu sou Natália Macedo e o Conectividade começa agora. Aos 60 anos ou mais, muita gente tem descoberto que a aposentadoria não significa parar. Pelo contrário, é tempo de recomeçar, empreender e encontrar novas formas de continuar ativo. Com o apoio da tecnologia e da capacitação profissional, idosos têm transformado experiência em oportunidade de negócio, autonomia e qualidade de vida. É o que você vai ver na reportagem especial de João Carvalho, Joel Oliveira, com produção de Aline Cantanhede. Mário é professor de natação há mais de 4 décadas. Aos 63 anos de idade, ainda não pensa em parar. Você vai estudando, você vai trabalhando, você vai passando as gerações e você vai cada vez mais procurando entender o momento enquanto técnico, enquanto empresário, como é que estão as coisas, para que a gente possa sobreviver e, mais do que isso, empreender sempre, que eu acho que é importante. Há 20 anos, o Mário deu um novo passo na profissão. Ele decidiu permanecer à beira da piscina, mas aí a piscina é dele. Decidiu empreender, colocar a própria escola. E ao longo dos últimos anos, ele tem angariado cada vez mais alunos. Pessoas que procuram a experiência de Mário na natação para aprender e evoluir no esporte. O empreendedorismo sênior tem crescido no Brasil. As pessoas acima dos 60 têm criado o próprio negócio como forma de ter uma renda extra e, acima de tudo, ter uma ocupação ativa. O Sebrae desenvolveu o programa Plural, que dentro dos seus eixos de trabalho, do seu público a ser atendido, estão as pessoas 60 a mais, e aí tem toda uma jornada que é focada para entender esse público, para entender suas reais necessidades, seus principais desafios, e assim a gente conseguir levar os conceitos de empreendedorismo para eles. Em 2024, eram mais de 4 milhões de pessoas com 60 anos ou mais em atividade, com foco em serviços, comércio e agronegócio. Muitos já estavam aposentados, mas decidiram retomar uma atividade profissional por ter prazer em trabalhar. No entanto, só a experiência não sustenta um negócio. Em tempos de alta tecnologia, é preciso aprender a equilibrar o negócio para que o retorno ao mercado profissional não seja frustrante. A gente busca entender quais são as suas dificuldades. Então, das principais dificuldades que são encontradas, os avanços tecnológicos, então muitas das vezes eles não conseguem acompanhar, a intergeração, né? Entender os perfis diferentes que hoje são múltiplos dentro de um ambiente de trabalho, então são coisas também que a gente precisa trabalhar com esse grupo de 60 a mais, mas além disso, levar para eles os conhecimentos voltados para empreendedorismo, gestão empresarial. O combate ao idadismo e a criação de oportunidades para quem passou dos 60 têm sido trabalhados pela Assembleia Legislativa do Maranhão. A Casa tem aprovado leis que fortalecem as políticas públicas voltadas ao envelhecimento ativo, mostrando que o direito de produzir, sonhar e empreender não tem prazo de validade. Para além do profissional, as pessoas com 60 a mais querem se sentir vivas. Foi isso que a médica aposentada Vânia disse para a filha Adriana quando decidiu parar de trabalhar. Sim, eu gosto muito, exatamente por isso. Encontrei pessoas que eu não conhecia, reencontrei pessoas que conhecia há muitos anos e tinha perdido de vista. E assim, a gente vai
e sabe que vai ter muita gente lá, que a gente vai se divertir bastante, sem preconceito, sem ninguém ficar julgando, criticando, né? Porque aquela velha ali dançando. Adriana percebeu que a história da mãe se repetia com tantas outras pessoas que chegaram à melhor idade. Foi para fazê-las se sentir mais vivas que ela criou o Rolê 60+, um grupo de encontro onde o importante é ser feliz. Foi bem desafiador, né? Porque tentar construir esse ambiente seguro, que a gente pode convidar as pessoas a estarem nesse ambiente, sem que tenha qualquer tipo de preconceito pela idade, né? Com o idadismo que a gente já falou, que as pessoas tenham a melhor experiência naquele ambiente. E eu digo que foi desafiador muito pela sociedade que a gente ainda tem, né? De não ter o idoso pertencendo à vida social e urbana da nossa cidade, isso muito aqui, né? A gente sabe que em outros grandes centros a gente já visualiza muitos idosos saindo sozinhos, viajando sozinhos, em casal ou com amigos, e a gente ainda não tem essa grande realidade aqui na nossa cidade. Exemplos como os de Mário, Vânia e tantos outros que decidiram se manter ativos e ativas no mercado de trabalho depois dos 60, mostram que envelhecer com autonomia passa pelo direito de escolher, produzir e continuar sonhando. Que a gente pode continuar sendo a gente, com muita alegria, com muita atividade. É isso aí, envelhecer faz parte da vida, mas o preconceito contra a idade ainda está presente em muitos espaços da sociedade, comentários ofensivos, exclusão e até a ideia de que idosos não conseguem aprender ou trabalhar são exemplos de um problema que tem nome: etarismo. No quadro Explica Aí, vamos entender de forma simples o que significa esse termo e quais são os direitos garantidos por lei. Etarismo é o preconceito ou a discriminação contra uma pessoa por causa da idade. Esse comportamento pode atingir qualquer faixa etária, sendo mais comum contra idosos. Ele acontece quando alguém é tratado de forma diferente apenas por ser mais velho. Esse tipo de preconceito aparece em situações do dia a dia, no mercado de trabalho e até dentro da família. Comentários como "você já passou da idade" ou a ideia de que idosos não conseguem aprender coisas novas são exemplos de etarismo. No Brasil, o etarismo é considerado uma forma de discriminação. O Estatuto da Pessoa Idosa garante direitos e prevê punições para casos de violência, constrangimento ou exclusão contra pessoas idosas. Informações e denúncias podem ser feitas pelo Disque 100, além de órgãos como o Ministério Público, Defensoria Pública e Conselhos da Pessoa Idosa. Reforçando, o Disque 100 funciona 24 horas, todos os dias da semana. A denúncia é gratuita e pode ser anônima. Entender os termos ajuda a lidar melhor com eles, assim como identificar e denunciar. No próximo bloco tem entrevista com Marcos Naus, professor, escritor e consultor de negócios. Não sai daí, eu volto já. Olá, o Conectividade está de volta e conversa com Marcos Naus, professor, escritor e consultor de negócios. Na pauta, do analógico ao digital, como empreendedores podem se reinventar no novo mercado e a metodologia Power Business. Tem muito assunto. Seja bem-vindo, professor. Eu que agradeço, Natália. Obrigado por você nos receber aqui. Professor, o que significa sair do analógico para o digital nos negócios? O senhor pode nos dar um panorama dessa evolução? Em primeiro lugar, é algo fundamental hoje. Nós estamos passando por uma grande disruptura na civilização. Do mesmo jeito que foi o fogo, a roda, a escrita, a prensa de Gutenberg, a Revolução Industrial, a gente está agora passando por essa revolução digital. Ela começou há perto de 50 anos e ela ainda não está dando sinais de que chegou ao seu final. Então, o grande problema de uma disruptura
é que as pessoas acham que ainda podem fazer as coisas do jeito que faziam antes, só puxando aquela camadinha digital. É aquele empresário que diz, vou botar o meu site, vou colocar minha loja online. Não é uma questão de colocar uma loja, está tudo integrado, é um modo de operar. Eu disse a uma cliente minha, que é dona de uma revenda de material de construção, digo, seus concorrentes hoje, sabe como é que eles começam o negócio? Eles pensam tudo antes, estruturam fornecedores, comunicação com clientes, estrutura banco, tudo, sistema. Depois eles vão procurar o lugar para o depósito, depois eles vão procurar quem é que vai fornecer a telha, o cimento, a areia e a logística, quem é que vai fazer a entrega para eles. É o modo inverso, até o negócio mais analógico que a gente pode imaginar, que é uma loja de material de construção. Hoje, ela é desenhada digitalmente, só no finalmente, que você vai lá para o que é concreto. Agora, professor, qual o maior ou os maiores erros que são cometidos pelos empreendedores nessa que a gente pode chamar de transformação digital? Em primeiro lugar, nós temos que separar os microempreendedores individuais, que são mais pessoas que estão trabalhando pelo seu próprio sustento. Vamos colocar nessa categoria de empreendedores ou neoempreendedores, mesmo de transição, como eu digo, aqueles negócios que foram estruturados e pensados para dar lucro, crescer e replicar. Porque essa é a essência de negócio. Peter Drucker, grande guru de gestão do século passado, já dizia, no dia que uma empresa para de crescer, é o dia que ela começa a morrer. Crescimento é o combustível de qualquer negócio. Senão, vai acontecer aquele fenômeno do CNPJ assalariado. É só um empregado de si mesmo, lutando com tudo até o dia que vai quebrar, porque sempre quebra. Luta, consegue passar 2 anos, 3, 5, 10, tira seu sustento, seu salário de dono, até que, inevitavelmente, chega um negócio de porte e toma aquele espaço dele. E por que tantos negócios fracassam, professor? Existem 3 categorias de erro e nós abordamos no capítulo 2 do livro, você viu, né? São os erros de origem, os erros de gestão e os chamados erros estratégicos. Fundamentalmente, nesse primeiro tomo, nesse primeiro volume da metodologia, nós estamos nos dedicando aos erros de origem. São aqueles que, com pouquinho de informação, o empresário já não cometeria. Abrir no lugar errado, contratar as pessoas erradas, adotar ou não adotar sistema, ou adotar sistema errado, entender mal o público, não perceber a concorrência. Eu elenco uns 30 a 40 erros de origem que as pessoas podem verificar, fazer um checklist. Só para que as pessoas de casa entendam, o professor trouxe aqui 2 livros de sua autoria, que ele vai mostrar aqui, vai explicar para a gente o que é essa metodologia Power Bisling. Bem, são 5 volumes, nós estamos lançando o primeiro e aqui falamos de neoempreendedorismo. Já falo dele. Esse aqui é só um anexo isolado, que é a estrutura da metodologia. Por quê? Porque depois teremos os volumes 2, 3, 4 e 5, que eu vou lançar a cada 6 meses. 2, 3 e 4, 2 e 3 já estão em revisão. 4 está 80% pronto. 5 ainda é preciso terminar. Cada vez que lançar mais um volume, esse aqui igualzinho acompanhará. Porque ele usa as expressões, as características da metodologia que você não vai ficar explicando em todo o livro de novo. Vamos fazer um fininho e a gente coloca junto. Como é que nasceu a ideia dessa metodologia, professor? 30 anos de trabalho como gestor e consultor, mais de 300 empresas, aqui e em outras unidades da federação. O ser humano se repete no ser humano, os erros se repetem nos erros, os acertos, que são em menor quantidade, também se repetem. Então, depois de um certo tempo, toda vez que um novo cliente me procurava para pensar em como desenvolver um novo negócio ou como realinhar, salvar o seu negócio em dificuldade, eu tinha que escutar o candidato ou o empresário dizer: a economia está muito ruim, o mercado está péssimo, não se consegue fornecedor de confiança, os funcionários são ruins, não colaboram. E como eu falei nessa história da repetição, você escuta por educação, mas sabendo que lá no fundo, o grande responsável é ele. Ele. Quem contratou?
Quem escolheu o negócio? Quem escolheu os fornecedores? Quem escolheu o mercado? Com todas as dificuldades que enfrenta. Então, no momento que ele começa a apontar culpados, antes de olhar para ele mesmo, antes de repensar a postura empreendedora dele, pode contratar o consultor que quiser, não vai resolver. E o pior, depois as coisas acabam não dando certo, e o normal é apontar o dedo para o consultor e dizer, foi você que fez eu seguir o caminho errado. Não é comum? Vocês não conhecem isso? Verdade. Professor, e essa metodologia, ela tem pilares? Tem. Nós trabalhamos com... Por exemplo, logo no tomo 1, Sim. nós vamos falar aqui primeiro, da grande transição. Eu chamo de the big one. Essa grande transição. A gente vai falar um pouquinho desde o que foi a mudança dos computadores, Sim. depois a internet, Histórico, os né? celulares, para chegar até hoje, IA e robótica, e depois a gente vai ter seres híbridos, inteligências, relacionamento com IAs, relacionamento com robôs, tem uma nova civilização que ainda vai se desenvolver nos próximos 30 anos. Hibridismo, que é como a gente dá conta de empreender, a gente vai falar de valor e da jornada de valor aqui também. A gente vai apresentar oportunidades nesse momento de transição, ou seja, eu tenho um negócio analógico, eu posso digitalizar o meu negócio até onde eu dou conta, mas quais são as oportunidades que existem para mim? Então, como eu mapeio essas oportunidades num cenário que não é mais como era antes e ainda não está determinado como vai ficar, um cenário de transição. Por último, a gente fala um pouco ainda sobre as dinâmicas mercadológicas, quer dizer, como essas organizações devem ser hoje. Eu defendo um conceito de organização orgânica, como um ser, uma ameba que se expande para onde é mais fácil, depende de autonomia, depende de flexibilidade, o que vai ser para todo mundo daqui para frente. Se você insistir em, eu estudei isso, fiz universidade, sei fazer isso aqui, me coloca no lugar que é isso que eu vou fazer, esse mercado não existe mais daqui para frente. Mas isso só no tomo 1. A partir do tomo 2, nós vamos dar a estrutura, são 19 classes que nós vamos abordar. 30 temas no geral. 7 aqui e 19 nos demais. 7, 19, mais os 5 resultados que você tira de cada um dos volumes. Cada volume termina com um documento, a possibilidade de você gerar um. Aqui é o de modelagem do seu negócio. E, professor, o que é que diferencia o Power Bisling de outras metodologias? Eu acredito que aí, por conta a minha experiência, Sim. Solução é uma ferramenta, nunca é a solução. E nós estamos habituados a tratar sistemas ou ferramentas como se elas fossem as próprias soluções. Nós pegamos uma ferramenta, uma teoria, uma prática, para aplicar numa situação que enfrentamos com o objetivo de resolvê-la, crescer, salvar, realinhar. A ferramenta serve para isso. Então, o que são as teorias de gestão, todas elas famosas ao longo das décadas que a gente usa até hoje? Elas são um retrato de uma época que um pesquisador entendeu a realidade e estabeleceu uma forma de abordar essa realidade para entender o que acontece e definir caminhos. Só que isso foi feito há 30 anos, 40 anos, e ainda tem gente hoje aplicando aquilo lá num país periférico como o Brasil, aqui num estado periférico como o Maranhão, do mesmo jeito que a pessoa em Boston, nos Estados Unidos, desenvolveu essa teoria 30 anos atrás. Então, o que eu fiz ao longo da minha vida de consultor? Eu sempre olhei o problema dos meus clientes, vendo o arsenal de ferramentas que existia na literatura, mas sempre fazendo os ajustes para que aquilo servisse especificamente para o meu cliente. Então, eu acabo desenvolvendo nos 5 volumes 150 ferramentas, são 27 nesse primeiro tomo, elas estão no site www.bisling.com.br, todo mundo pode entrar, acessar e fazer seus autodiagnósticos de acordo com o livro. Leu no livro a teoria, viu a ferramenta, viu casos práticos, agora vou aplicar na minha realidade. Essa é a sequência de todos os temas do Bisling. Professor, agora, por que tantos empreendedores, aqueles mais tradicionais, resistem ao digital? A começar a entrar no mundo digital? Natália, essa pergunta é fantástica.
não são eles que vão mudar. A gente, quando faz análise, costuma colocar como se fosse um retrato, mas é um filme. É a próxima geração que muda. A cada 15 anos, toda uma geração muda. Os jovens que estão hoje na faixa de 15 a 20 anos e ainda não têm poder algum, estão entrando no mercado de trabalho, no mercado empreendedor. Daqui a 15 anos, eles estão no comando social, político e econômico do país. Então, a maneira como eles pensam, o modelo mental deles é que vai mudar a realidade. Então, a realidade mudará com ou sem o nosso movimento. A questão é, se eu não me mover, daqui a 15 anos eu posso estar fora do mercado. Minha empresa pode estar quebrada. Então, o que eu posso fazer? Qual é o máximo que eu consigo, que a minha cabeça dá conta, de abraçar esse mundo digital? Acho que todos os empresários deveriam fazer essa pergunta no momento. Agora, professor, se a pessoa é leiga e tem vontade de empreender, por onde começar? Por onde começar? Exatamente. O que não falta por aí? Curso, vídeo na internet, o próprio Sebrae, todos tentam dar a orientação básica para empreender. Só que aqui nós estamos falando não mais em empreender, nós falamos em neoempreender. É um termo também que eu cunhei, que é adequado para esses novos tempos. Se eu pensar, usando de novo o exemplo do depósito de material de construção, Sim. Se eu pensar pela maneira como se ensina empreendedorismo e por todos os lugares aí, eu vou cair naquele exemplo que eu dei há pouco. Agora, como é que se neoempreende? Está em construção. Então, o que eu sugiro? Veja o YouTube, veja os vídeos que estão por aí. Tem gente muito boa no meio de gente que não vale a pena ver, mas só vendo é que você vai poder escolher. Na hora que você escolher, existem cursos de todo jeito. Quem tem acesso à língua inglesa com facilidade, mas apesar de que tem hoje quase tudo se legenda, nós temos cursos atualizadíssimos das universidades norte-americanas disponíveis de maneira gratuita. Qualquer um pode fazer uma disciplina de Harvard, do MIT, de Princeton, desde que acesse ou tenha vontade. Na verdade, o grande problema hoje, eu acho que é essa necessidade de acreditar que você pode. Eu venho de uma geração que eu gostava muito de linguística e língua inglesa. Eu fui professor de inglês muito jovem, com 16 anos, e para eu acessar qualquer material diferente de linguística aplicada, eu tinha que pegar um avião, ir ao Rio, a São Paulo, numa das livrarias especializadas e comprar lá um livro importado para voltar para poder ler. Hoje, está no Google, está na IA. Então, mesmo assim, o que falta para aquela pessoa mais humilde que tem um celular, hoje todo mundo tem um celular e tem IA gratuita ali, Sim. O que falta para ela ter vontade de colocar a dúvida dela ali? E ler o resultado. E a partir daí fazer uma nova colocação e aprender com aquilo. Se não houver esse comportamento, esse sim é a atitude empreendedora, que é aquele que quer realizar alguma coisa. Ele não está esperando que a sociedade defina o lugar dele. Ele quer definir o seu próprio lugar. Então, talvez o que a gente poderia fazer de positivo para o povo maranhense é estimular nele que ele não espere que os outros resolvam a sua vida. É isso que eu quero encerrar aqui a sua participação, que o senhor dê a mensagem para quem está assistindo, para o empreendedor que tem medo de inovar ou que tem ainda essa resistência de inserir o seu negócio, a sua gestão no digital. Seria muito fácil se eu falasse aqui e desse uma de coach, de autoajuda e dissesse, vai lá que você consegue, você pode. São características. Você precisa primeiro se conhecer. Saber, principalmente, quais são as suas deficiências. Para, a partir daí, decidir aonde você quer chegar e o que você tem que fazer para chegar lá. Ah,
É muito difícil, é impossível? Não. Nem é muito difícil, nem é impossível, mas é trabalhoso. E eu termino fazendo essa distinção entre o que é difícil e o que é trabalhoso. Difícil é quando você não sabe nem aonde começar, nem onde encontrar a informação. Trabalhoso é, você vai encontrar informação, você vai ter que ler uma certa quantidade de material, você vai ter que pensar, tomar decisões, fazer apostas, que não são decisões copiadas dos outros, da realidade deles, são as suas decisões diante do que você enxergou. Aí você empreende, aí você salva o seu negócio, aí você realinha. Professor, não tenho nem palavras para agradecer aqui a sua participação aqui no Conectividade e já deixo o convite para os próximos lançamentos, o senhor também estar presente aqui com a gente. Se der certo, em outubro nós lançamos o segundo volume, eu volto aqui, Natália. Beleza, muito obrigada, professor. Se me permitir, o livro está à venda no seu formato impresso, Sim. na Livraria Amei, no São Luís Shopping. Okay. No digital, só no site da empresa, como eu já falei. Pode repetir o site, professor? www.bislin.com.br. Isso aí, obrigada, professor. E no próximo bloco tem Conexão Parlamentar e dicas de oportunidades. É um minuto só. O Conectividade está de volta com um giro pelas ações que foram discutidas na Assembleia Legislativa durante essa semana. Projetos de lei, propostas e decisões que impactam diretamente as nossas vidas. Durante os trabalhos no plenário, destaque para o pronunciamento do deputado Arnaldo Melo, que falou sobre a entrega por parte do governo do estado da obra de recuperação da MA 372, que interliga a cidade de Mirador a São Domingos do Azeitão, na região do Médio Sertão maranhense. Já os deputados que integram a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania se reuniram para apreciar uma pauta de 20 matérias em tramitação na Assembleia Legislativa. Ainda na semana que passou, a Assembleia Legislativa do Maranhão realizou uma ação especial voltada aos cuidados com a saúde dos servidores, como aferição de pressão arterial, teste de glicemia e orientação de médicos e nutricionistas. E agora é hora de olhar para o presente com oportunidade. Quem chega com vagas, cursos e editais abertos é a Paula Torres. Oi, Nath, muito bom estar com você mais uma vez aqui no Conectividade. E agora é aquele momento que muita gente espera durante a semana. Está começando mais um Conecta Oportunidades, trazendo vagas de emprego, estágio e concursos para quem quer crescer profissionalmente e conquistar novas chances no Maranhão. E a primeira notícia é para quem sonha com uma vaga no serviço público. O governo do Maranhão anunciou o maior concurso da história do estado na área da segurança pública. Serão 3.350 vagas imediatas para reforçar o sistema de segurança maranhense. O concurso será organizado pela banca Sebrasp e os editais devem ser publicados oficialmente nos próximos 30 dias. De acordo com o governo, as provas serão realizadas em datas diferentes para permitir que os candidatos possam concorrer a mais de um cargo. As oportunidades devem contemplar áreas da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e outros setores da segurança pública estadual. Para acompanhar os editais e todas as informações oficiais, os candidatos podem acessar os sites ssp.ma.gov.br. Repetindo, ssp.ma.gov.br. Além do portal da banca organizadora, sebrasp.org.br. Repetindo, sebrasp.org.br. Então, já é hora de intensificar os estudos e começar a preparação. E tem oportunidade de estágio em São Luís. A Associação dos Magistrados do Maranhão está com vaga aberta na área administrativa para estudantes do ensino superior do 1º ao 10º semestre. A bolsa é de R$ 900 por mês com benefícios. A carga horária é das 8 da manhã até 1 da tarde no bairro Calhau, em São Luís. Entre as atividades estão atendimento ao público, a organização de agendas, reuniões e apoio nas rotinas administrativas. As inscrições podem ser feitas pela plataforma do CIEE, no site ciee.online.
E olha só essa oportunidade em Imperatriz. O Centro Educacional Reino da Alegria está oferecendo vagas de estágio para estudantes de licenciatura. A oportunidade é para alunos do 1º ao 8º semestre do ensino superior. A Bolsa Auxílio é de R$ 760 por mês. A atuação será no acompanhamento de atividades em sala de aula e apoio aos professores. A vaga é para o bairro Vila Lobão, em Imperatriz. E para quem já tem experiência na área administrativa e de recursos humanos, tem vaga aberta para assistentes de RH. A empresa Alves Distribuidora procura candidatos com experiência em departamento pessoal e recursos humanos, boa comunicação, trabalho em equipe e conhecimento no pacote Office. É desejável ensino superior em recursos humanos, administração ou áreas afins. Entre os benefícios estão vale transporte, plano odontológico, pago pela empresa e day off no aniversário. Os currículos devem ser enviados para o e-mail currículos@alvesdistribuidora.net. E atenção no e-mail, é importante colocar o nome da vaga pretendida. Então, aproveita as oportunidades, atualiza o currículo e compartilha com quem está precisando. Semana que vem tem mais Conecta Oportunidades aqui no Conectividade. Eu te espero. Obrigada, Paula. O Conectividade fica por aqui. Hoje a gente falou sobre como a tecnologia, a capacitação e o empreendedorismo têm ajudado idosos a permanecer ativos no mercado de trabalho. No estúdio, tivemos uma conversa sobre a evolução do empreendedorismo do analógico para o digital. Na próxima semana tem mais, toda quinta-feira, sempre às 15h, na TV Assembleia, canal aberto 9.2. Para rever o programa, acesse o site al.ma.leg.br/TV. Assista também no YouTube TV Assembleia Maranhão. Acompanhe a nossa programação pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.